Bom dia, cidade. Bom dia, ouvinte da rádio Momento com Cristo. Aqui quem fala é o pastor Nádio Lagrota no programa Café com Cristo. Eu quero estar aproveitando a oportunidade e agradecer a você que nesse momento está na sintonia deste programa. Hoje é segunda-feira, 24/8 do ano 2026. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de todos. Quero estar mandando um forte abraço para os meus amigos, aos nossos pastores, aos nossos membros, aos nossos obreiros da nossa igreja, Assembleia de Deus e Ministério Internacional Emanuel. Queridos amados, eu quero nesse momento convidar você para nós juntos fazermos uma oração, agradecer a Papai do Céu pela oportunidade, pelo fôlego de vida que Ele nos concedeu nesta manhã de segunda-feira. Quantas pessoas, meus amados, não teve esse privilégio, essa oportunidade de levantar, de respirar, de andar, e tomar o seu café, e eu e você estamos tendo essa oportunidade, e por isso é motivo de nós juntos agradecer, Papai do Céu. Eu te convido para orarmos neste momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai amado, que neste momento, ó Deus Santo, eu quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor, Pai, nos permitiu, Senhor, e me permitiu de estar, mais uma vez, glorificando e exaltando o teu santo nome. Querido Pai, eu quero nesse momento, Espírito Santo, te entregar a direção desse trabalho em tuas mãos, e que o Senhor possa, Pai, estar na direção de tudo, Pai. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Queridos amados, antes de eu ler a palavra do Senhor, eu quero continuar agradecendo a Papai do Céu. Eu quero nesse momento estar parabenizando aos nossos irmãos aniversariantes do dia de hoje, que fizeram aniversário no sábado, ontem e hoje. Eu quero estar pedindo a Papai do Céu que continue dando essa oportunidade e que esta data seja repetida por muitos e muitos anos. Eu quero estar nesse momento agradecendo do fundo do meu coração a todos vocês que têm este carinho pela nossa rádio, pelos nossos programas, pela nossa igreja, e que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente na vida de cada um. Queridos amados, Deus colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra eu quero contribuir com você neste momento. Eu peço a você que abra sua Bíblia no Salmo de número 46, onde o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração esta palavra, e onde nós vamos estar neste momento participando junto e ouvindo o que Papai do Céu queira falar conosco através desta palavra. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o seu refúgio. Deus, Ele é a minha fortaleza. Deus também é a sua fortaleza. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.
E assim diz a palavra do Senhor no Salmo de número 46, do seu verso 1 a seguir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem e se perturbem, e a sua fúria e os montes estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Brama as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos amados, ouvinte da palavra do nosso Senhor. A palavra do Senhor, no Salmo de número 46, vai dizer que Deus é o nosso refúgio e a fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilhas, queridos amados. Quando o salmista Davi, ele coloca uma confiança. Quando o salmista Davi, ele deposita uma confiança no Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, por isso, queridos amados ouvintes da palavra do Senhor, você que está na escuta da programação da Rádio Momento com Cristo, fazendo parte do programa Café com Cristo, ouvindo o Salmo de número 46, as palavras do nosso Senhor, através dos lábios do salmista, aonde Deus, ele coloca, aleluia, sentinela naqueles que temem o teu santo nome. Eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a perseguição, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, o que você tem pedido a Deus, eu não sei o que você está passando, qual é o confronto, qual é a enfermidade, qual é a luta, qual é a tempestade, mas o que eu quero te dizer nesse momento é que Deus está conosco, o Deus de Jacó, ele é o meu refúgio, é o seu refúgio, o Deus de Jacó é a minha fortaleza, é a sua fortaleza, e por isso nesta manhã, tome posse da sua vitória. Você, meu amigo, você, minha amiga, você ouvinte da palavra do Senhor, você que amanheceu triste, preocupado, eu quero te alegrar através dessa palavra. Deus está conosco, Deus ajudará. E a palavra do Senhor vai dizer, queridos amados irmãos, no mesmo Salmo de número 46, no seu verso de número 8, aonde diz assim, vinde contemplais as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra arco e corta lança. Queima os carros no fogo. Aquietai de saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Aí no versículo de número 11.
vai repetir dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha! Que maravilha, queridos amados irmãos. Que maravilha, ouvinte da palavra do Senhor. Quando nós ouvimos o Salmo de número 46, nos dando essa injeção de ânimo, nós vamos ver, queridos amados irmãos, a importância do refúgio nas Escrituras. Nós vamos ver outras pessoas, outras personagens, outros que fizeram parte dessa história, outras pessoas que deixaram registrado a importância do refúgio nas Escrituras. Nós vamos ver em Ruth, no seu capítulo de número 2, do seu verso de número 12. Boaz disse a Ruth: o Senhor galardoe os teus feitos e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sobre cuja asa te vieste abrigar. Ruth foi buscar o refúgio debaixo da asa do Deus de Israel, e ela encontrou. Então, queridos amados ouvintes da palavra do Senhor, a importância do refúgio na palavra do Senhor, a importância do refúgio que nós temos debaixo das mãos protetoras do nosso Senhor. Então, queridos amados irmãos, nós vemos e contemplamos o Deus de Jacó, ele dando a proteção para aqueles que confiam nele. Como diz o próprio salmista, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor. Eu não sei o que você neste momento estava pensando em fazer na tua própria vida. Talvez você amanheceu preocupado, talvez você amanheceu desesperado, até pensando em tirar sua própria vida, pensando em sair pelas ruas andando. Mas o que eu quero dizer neste momento é que o salmista Davi, ele expressa em tua palavra que o Senhor dos Exércitos, ele está conosco, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tome posse, tome posse. Você não é derrotado, você é vencedor. Você está abrigado, você tem um abrigo, e esse abrigo se chama o refúgio do Todo-Poderoso. Nós vamos ver também, queridos amados irmãos, em 2 Samuel, no seu capítulo 22, do seu verso de número 3, Davi disse: Deus é o meu rochedo, e nele confiarei. O meu escudo é a força da minha salvação, e o meu alto retiro é o meu refúgio. O meu Salvador, de violência me salvar-te. Davi era um homem de guerra, que vivia perigosamente, sempre cercado de muitos inimigos, mas Davi sempre colocava o Senhor dos Exércitos como seu escudo. Os inimigos de Davi cercavam Davi para tentar destruir a vida de Davi. Os inimigos de Davi tentavam destruir Davi, porque Davi era um homem de guerra, mas Davi sempre colocava que o Senhor dos Exércitos, ele era o seu refúgio, ele era o seu rochedo. Então, por isso, queridos amados ouvintes da palavra do Senhor, tome posse dessa palavra. Deus está no controle de todas as coisas, como diz a palavra do Senhor, que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tome posse da palavra do Senhor nesta manhã, você ouvinte da palavra do Senhor, você que parou neste momento para estar nos ouvindo, você que teve um convite de ouvir o
programa Café com Cristo, através do pastor Nádio Lagrota, pela rádio 104,9. O que eu quero te dizer é que Deus levantou esse meio de comunicação para transmitir para mim e você que Ele está no controle de todas as coisas, Ele está na direção, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Louvado seja Deus. Tome posse. Em Salmo, no seu verso, no seu capítulo, do seu número 9, do seu versículo de número 9 também, a Bíblia diz: o Senhor será também um alto refúgio para os oprimidos, um alto refúgio em tempo de angústia. Deus é o refúgio para aqueles que estão oprimidos. Como ele diz assim: venha a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O nosso Deus, Ele quer aliviar as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas angústias. O nosso Deus, Ele quer nos aliviar o nosso fardo, porque Ele diz que os nossos fardos são pesados, mas o do nosso Deus, Ele é leve, Ele é suave. Então, queridos amados irmãos, a palavra do Senhor nesta manhã, por meio desta comunicação, é: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. No Salmo de número 61, no seu verso de número 3, o salmista se dirige ao Senhor dizendo: pois tem sido meu refúgio, é uma torre forte contra os meus inimigos. Moisés também disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés, ele diz para o nosso Deus: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, tu és o nosso refúgio, tu tens sido em geração, continuará sendo o nosso refúgio. Não tem coisa melhor, queridos amados irmãos, de nós se apegar ao refúgio do nosso Senhor. Talvez você tenha querido, tenha precisado, ou você tem pedido um sustento, um apoio ao homem. Talvez você tenha querido, tenha tentado ir se refugiar debaixo das mãos do homem, debaixo da proteção do homem, debaixo da fama do homem. Mas o que eu quero dizer é que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. O nosso Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. Quando todos te dizem não, o nosso Deus, Ele aparece como refúgio e como fortaleza. Aleluia! Esse nosso Deus é lindo, amado. Você está entendendo, meu amigo? Que maravilha o carinho que Deus tem por mim e por você. Você que amanheceu preocupado, desorientado. Talvez você estava dizendo: há pouco instante, eu estava triste, eu estava preocupado, mas Deus, através da tua palavra, Ele me alegrou. É por isso, queridos amados irmãos, que nós temos um meio de comunicação para transmitir a palavra do Senhor para você que está angustiado. Por isso, queridos amados irmãos, nós devemos continuarmos falando da palavra do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus sonda o nosso coração, Deus sabe dos nossos pensamentos, Deus conhece a nossa pessoa, Ele conhece o nosso passo. Talvez você estava totalmente triste, dizendo: eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais solução, eu não sei mais o que eu vou fazer, mas Deus está nesse momento me usando como porta-voz do céu para te dizer que Ele ainda está no controle de todas as coisas, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia! Aleluia!
O Salmo de número 91, do seu verso de número 2. Os crentes que confiam em Deus se dirigem ao Senhor dizendo: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia! Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Só quem fala essas palavras, queridos amados, é que quem tem convicção que quem está no controle não é o homem, mas é o próprio Deus. Um certo dia, queridos amados irmãos, eu gosto muito de expressar essas palavras. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele pega aquele povo, e Moisés tira aquele povo da mão, das garras de Faraó. E agora Moisés sai em direção ao deserto, levando aquele povo pelos caminhos. E quando chega um certo ponto, Moisés se depara em frente ao mar. Moisés se depara agora sem saída. Moisés olha para um lado, para outro, e Moisés não tem mais agora algo nenhum a fazer, porque Moisés agora está, aleluia, totalmente encurralado. Mas Moisés, ele tem nas tuas mãos o que Deus deu para ele como proteção. Moisés tem agora o escudo do Senhor. E Moisés agora ele é permitido pelo próprio Deus para que ele lançasse aquele cajado ou aquela vara sobre as águas. A palavra do Senhor vai dizer que quando Moisés coloca aquele cajado sobre as águas, Deus aparece como refúgio para aquele povo. Deus está agora abrindo um caminho para você se escapar das garras de Faraó. Deus agora está abrindo um caminho para você se escapar das garras dos seus inimigos, dos seus adversários. Quem sabe você está olhando e achando que não tem mais solução, mas a palavra do Senhor nesta manhã, para mim e para você é: Deus é o nosso refúgio e a minha fortaleza. E a palavra do Senhor vai dizer, queridos amados irmãos, que enquanto a carruagem de Faraó e os seus cavaleiros estão à procura do povo para destruir, Deus aparece como refúgio. O que eu quero transmitir através dessa mensagem, através dessa palavra, que enquanto a dívida, enquanto as enfermidades, as perseguições está tentando te deixar como saída, Deus está dizendo neste momento para mim, para você, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Talvez você tenha pedido socorro àqueles que não possa te dar, mas quando nós pedimos socorro, aquele que é todo-poderoso, aquele que pode fazer, Ele dá solução, porque Ele é o nosso socorro e a nossa esperança. Aleluia! E nós vamos ver também aqui, queridos amados irmãos, que em Salmo de número 144, do seu verso de número 2, o salmista se dirige ao Senhor dizendo: benignidade, minha fortaleza, minha alto retiro, meu libertador, és tu, escudo meu, que eu confio, que eu me sujeita, a quem me sujeita o meu povo. Então, queridos amados irmãos, Deus é o nosso refúgio. Me prova na Bíblia qual foi a guerra que o nosso Deus perdeu. Me prove na Bíblia quem foi que perdeu a guerra, quem colocou totalmente nas mãos do nosso Senhor. Você pode até perder a batalha, mas se você não acreditar no nosso Deus, você pode até passar decepção se você não confiar no Senhor. Mas se você colocar em primeiro lugar Deus como refúgio, Deus como um ponto socorro, você pode ter uma plena certeza, uma convicção do que eu vou dizer agora. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te decepcionar. Eu confio nesse meu Deus. Até aqui, este meu Deus nunca me decepcionou. Até aqui, esse meu Deus nunca me abandonou.
Tenho passado por lutas, tempestade, provações. Aquilo que eu quis fazer sozinho, eu perdi. Eu passei decepção. Mas aquilo que eu coloquei na mão do meu Deus, Ele como um ponto de socorro, Ele como meu refúgio, eu nunca perdi. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E nós vamos ver em Isaías, no seu capítulo de número 25, Isaías no seu capítulo de número 25, do seu verso de número 4, o profeta Isaías escreve dizendo: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza dos necessitados na sua angústia, o refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Deus é o nosso socorro e o nosso refúgio. Deus, ele habita no meio dos necessitados. Deus habita no meio daqueles que é dependente do seu socorro. Tome posse, meu querido, tome posse da palavra do Senhor, porque Deus continua sendo o meu refúgio e a minha fortaleza. Nós também vamos ver no livro de Jeremias, no seu capítulo de número 3, nós vamos ver no livro de Joel, no seu capítulo de número 3, do seu verso de número 16, o profeta Joel afirma: mas o Senhor será o meu refúgio, o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Em Hebreus, no seu capítulo 6, do seu verso de número 18, a Bíblia afirma: a tamanha afirma a consolação, nós que colocamos o nosso refúgio, nós que confiamos na esperança da resposta, nós que temos o nosso Deus como nosso consolador, nós que temos o nosso Deus como um ponto socorro. Todos esses homens, todas as mulheres que colocou o nosso Deus como refúgio, como fortaleza, nunca perdeu a batalha, porque o nosso Deus, ele é o nosso ponto socorro. Por isso, queridos amados, eu quero te falar com toda a convicção. Quando eu começo a falar das fortalezas do nosso Deus, eu me alegro pelo Espírito Santo, porque não tem como nós não se alegrarmos quando nós temos uma convicção que o nosso Deus, ele é o general de guerra. A Bíblia, queridos amados irmãos, me dá esse ponto de apoio, me dá esse direito de transmitir para você que coloca tudo na mão do nosso Senhor e confia nele, como diz o salmista, né? Que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, esperar com paciência no Senhor, e ele coisas grandes vai fazer na tua vida. Porque quem espera no Senhor alcança a salvação, quem espera no Senhor alcança a vitória, quem espera no Senhor alcança as coisas boas. Tome posse dessas palavras nesta manhã, em nome de Jesus. E assim eu quero, queridos amados irmãos, finalizar esta mensagem, te dando este voto de confiança, te dando esse direito de você continuar acreditando no Senhor, porque quem acredita no Senhor sempre vai cantar o hino da vitória, porque você é especial para o nosso Deus. Amém, queridos amados? O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é criador dos céus e da terra. Então, neste momento, eu quero aproveitar a oportunidade de, nesse momento, eu quero colocar o louvor do Daniel e Samuel. Você é especial, principalmente para a nossa irmã Sara, que está aniversariando na data de hoje, ao nosso diácono Elielto, ao nosso irmão Sebastião, que fez aniversário no dia de sábado.
principalmente para você que ouviu esta mensagem. Escuta este louvor e tome posse em nome de Jesus, porque você é especial para a pessoa bendita do nosso Deus. Escuta este louvor. Esse louvor é oferecido para Sara, o Ediago Elielto, e a todos os aniversariantes da data de hoje e deste mês de agosto. E você que acabou de ouvir a palavra do Senhor. Daniel e Samuel, você é especial.